Raramente, quando eu trago um tópico aqui, alguma questão ou algum assunto, a gente tem o encerramento dessa questão tão rapidamente assim. Essa semana, né, segunda e terça, eu trouxe duas histórias para você e a gente já teve uma resposta ontem mesmo para essas duas questões. A primeira delas tinha a ver com a história da noivinha do Aristides, que surgiu uma história, surgiu um boato, surgiu, sei lá, inventaram uma coisa aí no final de semana, que uma mulher teria sido presa em Resende, porque o Bolsonaro estava acenando para as pessoas na beira da rodovia, e a mulher teria passado de carro e xingado o Bolsonaro e chamado o Bolsonaro de noivinho do Aristides. E daí começou a especulação de quem seria o Aristides, né? Falaram que poderia ser alguém do exército, um instrutor de judô do exército, com quem Bolsonaro teria algum tipo de coisa, né? Algum tipo de relação, mas agora, né, ontem saiu na Folha de São Paulo uma reportagem, eu vou pôr para vocês o link aqui embaixo, falando sobre isso e explicando a situação. E a segunda história tem a ver com a suposta morte do Coronel Siqueira, que é um perfil satírico do Twitter e que surgiu a história, através do DCM, que o criador da conta teria falecido e alguém teria roubado a conta, invadido a conta e estava publicando em nome dessa pessoa. Então eu vou falar sobre esses dois assuntos aqui, mas mais do que isso, tem a ver com a própria compreensão do que é verdade e a nossa relação com a realidade. Então vamos abordar essa questão que, em essência, né, se for observar os meandros dela, tem a ver muito com filosofia. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal porque faltam 9.000 pessoas para chegarmos a 700 mil inscritos, gente. Sério. Vamos cumprir a meta. Vamos lá, gente. Preciso de vocês. Então, primeira história. A noivinha do Aristides. Ontem, como eu falei, a Folha de São Paulo publicou um artigo e a manchete é: mulher detida após ordem de Bolsonaro diz que nunca falou em noivinha de Aristides. E daí relata aqui, né, que ela foi realmente prestar depoimento e que é uma profissional de saúde, não revelaram o nome dela, felizmente, né, porque senão vão acabar com a vida dessa mulher. É uma profissional de saúde e diz que ela xingou, né, o Bolsonaro de filha da AP. Só que não tinha a ver com o Bolsonaro, tinha a ver com o tráfego, com ela estava nervosa, então não, ela disse que não xingou o Bolsonaro particularmente. Bem, não sei. Mas ela diz aqui que não chamou ele de noivinho do Aristides, que não sabe nada disso, não tem nada a ver com isso, então realmente essa história foi criada. E, até onde a gente saiba, essa história foi jogada pela primeira vez por um influenciador que jogou essa história na internet, jogou nas redes sociais isso, e, pelo que tudo indica, é uma invenção, é uma fake news criada pela esquerda brasileira para tentar difamar o Bolsonaro, como se a realidade do Bolsonaro já não fosse extremamente difamatória, como se esse cara já não fosse, sabe, culpado ou responsável por coisas absurdas, atrocidades. Então não precisa inventar que ele era noivinho do Aristides, não precisa inventar. O cara já tem um monte de coisa nas costas, né? Ele já tem um monte de problemas nas costas. A gente espera que depois que ele deixe esse mandato, que ele seja preso. A gente espera que esse cara seja condenado pelos crimes que cometeu. Então, não precisa inventar que ele era gay ou que ele tinha um relacionamento com um instrutor de judô que ninguém sabe quem é. A gente tem aqui uma história que foi inventada, provavelmente, com quase certeza que foi inventada e muita gente passou a reproduzir. É engraçada a história? Em certo sentido, sim, porque como eu disse na segunda-feira, se fosse verdade, que isso poderia revelar algumas coisas da psicologia do Bolsonaro, mas agora a gente já sabe que foi uma invenção e que não corresponde à realidade, até o momento com base naquilo que saiu na imprensa. Minha segunda história tem a ver com a suposta morte do Coronel Siqueira. E daí eu falei ontem sobre isso, né, que o DCM, o Diário do Centro do Mundo, publicou que o criador da conta, que é essa conta satírica, né, que faz um cidadão de bem, que reproduz o discurso bolsonarista e fala um monte de barbaridades também, que são engraçadas, porque, como eu falei ontem, é a piada pronta, já nasce pronta na boca dos bolsonaristas, e daí o DCM publicou uma reportagem dizendo que o criador havia falecido e que seria o Sérgio Liotti. Isso ficou nebuloso porque, de um lado, a conta negava, dizia que não era essa pessoa, e por outro lado, você tinha parentes do Sérgio dizendo que ele era o criador. E daí ontem, a Carta Capital publicou um artigo escrito pelo próprio, entre aspas, Coronel Siqueira, que tem o título "A quem interessa matar o Coronel Siqueira?". E daí a pessoa que está por trás desse perfil, ele mostra aqui algumas evidências, ele mostra alguns argumentos para provar que ele é de fato o Coronel Siqueira, e ao contrário do DCM, ele tem argumentos bastante sólidos nesse sentido, né? Ele fala que quando foi criada a conta, ele mostra aqui superchats que ele mandava para o DCM, que ele era membro do canal DCM, e ele mandava superchats em
em euro, e ele disse que ele mora na Espanha, tanto que quando ele disse que morava na Espanha, algumas pessoas suspeitaram que fosse eu, Coronel Siqueira. Eu não sou, e eu acho que isso foi provado também ontem, quando ele fez um Spaces lá no Twitter, né, que é tipo uma live no Twitter, tipo um podcast no Twitter, não sei, e ele falou lá e você percebe que não sou eu, né, sacou? Não sou eu, sacou? Porque tem um sotaque mineiro, é alguém que não sou eu, não sou eu. E daí ele falou lá, e ele explicou a situação, o que aconteceu, como ele tentou retificar o DCM, né, ele mandou mensagem para o DCM explicando que ele era ele, e ele era o Coronel Siqueira e não outra pessoa, mas o DCM simplesmente ignorou e continuou na versão de que o Sérgio Liotti seria o Coronel Siqueira. E também um ponto importante que para mim serve de evidência bastante sólida de que o Coronel Siqueira é essa pessoa que falou ontem no Twitter, é que ele publica na Carta Capital os artigos desde 30 de março de 2021, que estou olhando aqui no site da Carta Capital. Ou seja, desde o começo desse ano, 2021, que essa pessoa, que não é o Sérgio Liotti, está publicando artigos com esse personagem satírico chamado Coronel Siqueira. Isso teria vindo à tona muito antes e a gente saberia que essa pessoa na Carta Capital é fake. Mas não aconteceu, jamais aconteceu. O perfil foi desativado quando houve essa treta, quando houve essa confusão, mas agora a conta voltou ao ar e o Coronel Siqueira está atuando de novo. Então, aparentemente, essa história está resolvida. Pelo que tudo indica, de fato, o DCM errou na publicação, né? Foi um equívoco. A gente espera, né? Acho que a postura mais correta de um canal de comunicação é que venha se retratar, que venha fazer uma errata, que venha aqui, olha só, erramos, dissemos que havia acontecido isso, mas não era isso, é o que se espera. Qualquer comunicador sério faria isso, a gente faz isso aqui quando se equivoca, então a gente espera que o DCM venha se retificar e dizer que realmente errou nessa reportagem. Como eu falei, pelo que tudo indica, a história noivinha do Aristides é fake, é uma invenção, e a história de que o Sérgio Liotti seria o criador do Coronel Siqueira também parece que é uma história falsa. Como eu falei, dificilmente a gente tem uma história que se resolve tão rapidamente assim, mas nesse momento me parece que elas estão encerradas. E daí, como eu falei, isso além de ser uma treta de internet, uma treta de Twitter, isso aqui também tem a ver com questões que vão assolar as eleições do próximo ano. Foram cruciais nas eleições de 2018 e serão cruciais no próximo ano, porque tem a ver com a própria noção do que é a realidade, do que é a verdade, do que é um discurso verdadeiro e como a gente reconhece o que é verdadeiro do que é falso. A gente não pode falsear a história e dizer que nunca houve antes polarização política, porque houve. Basta pensar na Guerra Fria. Na Guerra Fria você tinha uma baita polarização política, havia uma disputa entre dois blocos econômicos, políticos, duas superpotências, que eram Estados Unidos e União Soviética, e isso permeava as relações em muitos países, em países capitalistas, países socialistas, mas o que havia naquela época, nessa polarização, que eram modelos econômicos, né, capitalismo versus socialismo, o que havia era uma comunicação e havia uma mensagem que vinha de cima para baixo. Então, sim, partia dos governos, partia da imprensa, partia de algumas instâncias centralizadoras da comunicação. Então, a pessoa que recebia a informação, ela recebia através de filtros. Hoje em dia a gente tem isso, né? A polarização política, e que se reflete nesses discursos fragmentados e que distorcem a realidade. A gente tem um modelo que é descentralizado, a gente tem um modelo que é nas redes sociais. Então as pessoas estão consumindo conteúdo em bolhas de comunicação, em bolhas de informação, e elas muitas vezes nem sequer sabem o que acontece fora da sua bolha. Por isso que eu falo para vocês sempre, leiam os textos de autores dos quais vocês discordam, vejam canais da oposição, vejam canais de outros influenciadores que não refletem o que você pensa. Primeiro para você entender o que eles estão dizendo, né? Primeiro para você entender qual é a posição deles. E depois para você poder, de certo modo, pesar essas posições e tentar encontrar no meio desses diferentes discursos qual é a realidade. Porque se você acompanha só um tipo de discurso, o meu, por exemplo, você está recebendo um recorte bastante parcial, porque sou eu dizendo, né? Eu sou uma pessoa, sou um indivíduo, um recorte bastante parcial da realidade. Se você ouve outras pessoas, outras vozes, vozes parecidas com a minha, vozes diferentes da minha, se você ouve essas diferentes vozes, você vai poder compor o seu universo de interpretação e poder extrair uma conclusão sua, própria, individual, reflexiva, para você poder avaliar o mundo. Então é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que se pôr na posição de desconforto, inclusive. Ler autores ou ver comunicadores dos quais a gente discorda completamente. Isso refina a nossa posição, isso refina o nosso conhecimento. Dito isso, um dos efeitos dessa condição agora, dessa situação agora, para mim tem a ver com essa noção de pós-verdade, né? Que é um mundo no qual o discurso ele nem sequer corresponde mais aos fatos. Porque é o seguinte, eu me considerava, ou me considero, um relativista. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que certas verdades absolutas não são absolutas, elas são construídas. Então, por exemplo, durante séculos ou milênios havia a noção de que a verdadeira fé
isso no Ocidente, pelo menos, né, na Europa, por exemplo, na Europa medieval, a verdadeira fé era a fé cristã católica. E isso era uma verdade inquestionável. Se você questionasse isso, você podia ser morto, queimado na fogueira. Então era uma verdade construída, mas era uma verdade. Quando há a reforma protestante, por exemplo, isso é posto em dúvida, isso é posto em xeque. Bem, havia outros movimentos heréticos antes, e foram mortos também. Mas quando há a reforma protestante, isso é posto em dúvida. E daí vem pessoas e dizem, não, a fé católica não é a verdadeira fé. Você pode ter uma relação direta com Deus sem precisar passar pelos sacerdotes católicos. E aí vão surgindo novas vertentes, vai se fragmentando. E daí, depois, com o século XIX em diante, você começa a ver pessoas dizendo o seguinte, nem a fé católica, nem a fé protestante, nem nenhuma fé é verdadeira. Não existe Deus. Deus está morto, como diria Nietzsche, né? Inclusive, hoje de manhã estava no Trending Topics Nietzsche, e eu vou falar um pouquinho sobre isso antes de acabar o vídeo. Então, não, Deus não existe, Deus está morto. E daí começa a vir uma era de questionamentos da própria existência de Deus e das religiões. Então, essas verdades absolutas, essas verdades transcendentais, essas verdades abstratas, elas são relativas, elas vão se transformando ao longo das épocas, né? Verdades filosóficas, por exemplo. Tem Platão que diz uma coisa sobre a realidade, depois vem Aristóteles e diz outra coisa, depois vem outro autor, e você tem um percurso na história da filosofia que é basicamente um percurso de um pensador contestando o anterior. Então, nesse sentido, a verdade ela é extremamente relativa, porque ela depende do momento, da época, do contexto, depende de quem fala, de quem enuncia essa verdade. Então, nesse sentido, essa noção abstrata de verdade, para mim, ela é relativa. Mas há uma noção muito mais simples, muito mais simplória do que a verdade, que tem a ver, já falei anteriormente sobre isso, mas vou repetir, que tem a ver com essa noção de que o seu discurso, aquilo que você diz, se aquilo corresponde aos fatos ou não. Então, por exemplo, você diz aqui, está chovendo agora, hoje. Daí você olha para fora, não, está ensolarado, está um céu lindo aqui, está azul o céu. Então você disse uma frase que não é verdadeira, é uma frase falsa. Nesse contexto específico, nesse momento específico, dizendo essa frase, está chovendo lá fora, ela é falsa. E aí é uma correspondência básica entre discurso e fato. Então, por exemplo, voltando às histórias aqui, da noivinha do Aristides, ou da morte do Coronel Siqueira. Você olha essas proposições, a mulher foi presa porque chamou o Bolsonaro de noivinho do Aristides. Você olha a realidade, isso corresponde à realidade ou não? Se corresponder, é verdadeiro. Se não corresponder, é falso. E essa noção de correspondência entre discurso e fato é o que está em risco agora. É muito mais do que um relativismo. Se existe alma, se existe Deus, o que é o motor da história, se a noção de relação causal está em nossa mente ou na realidade. É muito mais do que isso. Tem a ver com coisas simples. De você, por exemplo, não saber distinguir se Bolsonaro foi esfaqueado de verdade ou não. É de as pessoas não saberem mais se a Terra é redonda ou não é. É de pessoas questionarem se a vacina é eficaz ou não é. Sabe? São coisas tão básicas e que, em certos sentidos, impactam na vida real das pessoas, concreta das pessoas, que não é apenas especulação filosófica, metafísica, mas coisas concretas que as pessoas não sabem mais distinguir. E isso tem um papel, como eu disse, ou terá um papel preponderante na escolha de um próximo presidente. Porque a impressão que eu tenho agora, vendo essas histórias que surgiram, sabe, em sequência, é que o ano que vem vai vencer a eleição quem mentir mais e melhor. Vai ser uma eleição baseada basicamente em fake news. As pessoas vão tentar destruir o outro, o opositor, com base em mentiras, com base em falsidades. E isso é muito perigoso, porque eu sou do tipo, e aqui é uma postura ética, na verdade, né, antes de tudo. Eu sou do tipo que eu acho que a gente não pode usar as armas dos inimigos. Eu acho que a gente não pode vencer uma guerra sendo desleal. A gente não pode, sabe, enfrentar um massacre massacrando as pessoas. Eu acho que a gente deve, na verdade, em um compromisso individual e coletivo, adotar posturas que a gente acha que são corretas, que são justas, que são valorosas. Então, por exemplo, não acho que a gente pode confrontar mentira propagando mais mentira. Não faz sentido para mim isso. Para mim, a gente tem que confrontar mentira trazendo a verdade, trazendo os fatos. Senão a gente se iguala a eles, né? É aquela questão de você se tornar o monstro que você enfrenta, e eu não quero isso. Então eu percebo que no próximo ano a gente vai ter uma disputa enorme de não apenas contestar as falsidades, as mentiras, as fake news, as teorias conspiratórias da direita, mas talvez a gente tenha que também vir aqui constantemente desmentir fake news, falsidades, distorções da esquerda. Porque isso é perigoso, porque isso vai corroendo a própria compreensão do que é a realidade. Qual é a natureza da realidade? E a gente chega num ponto que a gente não sabe mais distinguir. E como o nosso conhecimento do mundo ele é totalmente mediado, ou seja, a gente recebe as informações de outras pessoas, a gente recebe isso através da imprensa, a gente recebe através, sabe, de tweets ou de publicações no Facebook ou de grupos de WhatsApp. Como essa informação ela vem de fontes que a gente não conhece muitas vezes, a possibilidade de ser enganado, de errar, ela é gigantesca, ela é enorme.
Eu falei, por exemplo, do Nietzsche, né, que estava nos assuntos mais comentados. Tinha várias razões para as pessoas comentarem Nietzsche, né, tinha várias coisas rolando. E uma delas era uma foto que se imagina que era o Nietzsche pelado, o Nietzsche nu, junto com a Lu Salomé e com o Paul Ré, que era um amigo do Nietzsche. E essa foto circula, né? E já faz um tempo, eu conheço essa foto, tem uns 10 anos que eu já vi essa foto. E ela é falsa, ela é fake. O cara se parece com o Nietzsche. O cara tem um bigodão lá, ele se parece com o Nietzsche. Mas não é o Nietzsche. E daí as pessoas começam a propagar isso, porque, sabe, olha só o Nietzsche pelado, e de repente isso passa a se tornar uma verdade. E as pessoas começam a contar como viram a foto do Nietzsche pelado, sendo que isso jamais aconteceu. Então, é isso. Você começa uma historinha, por brincadeira que seja, e quando você vê, tá uma bola de neve, as pessoas estão propagando aquilo como se fosse verdade. E daí já começou a corrosão do debate público. Esse é um dos muitos modos de correr o debate público. É criar uma falsidade, criar uma mentira, criar uma distorção e propagar isso como se fosse verdade. E as pessoas passam a reproduzir. Se torna uma bola de neve. E a verdade sempre vem atrás, vagarosa, um passo de tartaruga, e não consegue alcançar a mentira. E você vai reconhecer quem é honesto, quem tem integridade, através do modo que essa pessoa lida com o erro. Quando a pessoa se equivoca, ela vem e pede desculpas. Gente, errei. Se ela não pede desculpas, ou ela é tão arrogante que é incapaz de reconhecer o erro, ou ela está deliberadamente manipulando o debate público. E aí é perigoso, Uma pessoa arrogante, você até... pessoa escrota, mas tudo bem. O segundo caso, de pessoas manipuladoras, aí é um perigo. Mas me diga o que vocês pensam aí sobre essa história toda. Mas mais do que isso, sobre essa incapacidade hoje das pessoas reconhecerem o que é verdade do que não é. Nesse sentido mais simplório mesmo, né? De relação entre aquilo que eu falo e os fatos. Não de verdades metafísicas, não de verdades complexas, de verdades simples, frases que são falsas e as pessoas reproduzem como se fossem verdadeiras. Como eu falei, isso ano que vem vai ser catastrófico. Vai ser catastrófico e é isso. Me digam aí no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um convite especial para vocês. Agora, nessa quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula incrível onde a gente vai explicar tudo sobre o mundo dos gráficos. Um mundo que muita gente usa para enganar os outros, para dar golpes, para propor fórmulas milagrosas, mas que ao mesmo tempo é um mundo que nos ajuda a ver os ciclos, a ver os padrões, a conseguir entender informações de uma maneira muito mais rápida e fácil. Para poder se livrar das armadilhas e para poder usar tudo que esse mundo tem de bom, eu te convido a assistir essa aula. Para você se inscrever gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, e aí em 10 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora, eu acho que você vai curtir muito essa aula. E mande para os seus amigos e amigas também.